Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. O relatório da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República mostra condições, segundo o relatório, degradantes em 5 presídios catarinenses. A vistoria nos locais ela foi feita em agosto do ano passado por integrantes do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura. Nós vamos tratar deste assunto, que é um assunto de extrema relevância na medida em que nós temos o fato que é a criminalidade que assusta e que infelizmente talvez a sociedade considere algo normal, que faça parte do nosso cotidiano e nós não podemos aceitar que assim seja. E isso acaba sobrecarregando, claro, o sistema prisional. E aí entra a capacidade de socialização ou ressocialização, de devolver este preso, condenado, para a sociedade. Vamos tratar deste assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com hoje recebe o Dr. Alexandre Takashima, que é juiz corregedor no Tribunal de Justiça em Santa Catarina. O programa recebe também o promotor de Justiça no Ministério Público Estadual, o coordenador do Centro de Apoio Criminal aqui no Estado, no Ministério Público de Santa Catarina, Jadel da Silva Júnior. Também o programa está na companhia do secretário adjunto de Justiça e Cidadania no Estado, Leandro Lima. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Ibagi, 45 anos. Conheça a Agência Trindade na Lauro Linhares. Crie, ouse, invente. Os ingredientes certos você encontra no Imperatriz Gourmet. Bom, Dr. Takashima, nós tivemos aí a notícia até da última semana, dando conta de que as unidades citadas, o Presídio Feminino de Tubarão, o Presídio Regional de Tubarão, ainda a Unidade Prisional Avançada de Laguna, o Presídio Florianópolis e o Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara. Em linhas gerais, condições degradantes, e aí entram questões sanitárias, superlotação, a questão de tratamento médico, higiene, tortura, se fala até em descarga elétrica em preso, espancamento. Como é que o senhor recebe esse relatório e se Santa Catarina, através da Corregedoria, acabou participando de alguma forma desse levantamento? Boa noite. Boa noite. Nós, tanto a Corregedoria quanto a Coordenadoria Estadual de Execução Penal do Tribunal de Justiça, nós fomos convidados a acompanhar. Na verdade, a atividade era pelo pessoal de Brasília, pelo Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, o Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, e o Tribunal de Justiça acompanhou nessas unidades. Durante a semana participamos desse movimento e já antes mesmo da chegada do relatório oficial, já com base em algumas questões emergenciais, já iniciamos o nosso próprio procedimento de monitoração com relação a algumas demandas que foram detectadas naquelas inspeções. Tá, ok. Então daqui a pouco a gente vai querer conferir com o secretário Leandro se aquilo que foi denunciado, constatado no relatório ligado à Presidência da República, se houve providências, se aquilo ali era verdade, se não era verdade. Promotor, segundo o texto, que o senhor deve ter acompanhado também, este relatório, coaduna com a realidade do nosso sistema prisional? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos amigos que compõem a mesa. Boa noite aos telespectadores. Bom, o relatório, na verdade, ele apresenta alguns dados, algumas informações que, infelizmente, não surpreende a nenhum de nós aqui, né? Nós que acompanhamos a história dos presídios, das penitenciárias catarinenses e, sobretudo, brasileiras, historicamente, essas informações, esses dados relacionados à carência de médicos, de assistência médica, de assistência educacional, de superlotação carcerária, de práticas de tortura, isso já vem desde o início, desde que se instalou a primeira unidade prisional no Brasil. Interessante
é que a gente também participa desses debates, inclusive aqui no Conversas Cruzadas, e a gente acaba sempre reiterando, sempre falando basicamente das mesmas coisas. Sempre as mesmas informações, as mesmas situações degradantes que a gente acompanha nas nossas unidades prisionais, elas são sempre repetidas, nós sempre debatemos as mesmas coisas, e a questão é também a gente pensar até que ponto e por que a repetição e a reprodução dessas situações, elas estão sempre presentes. Mas eu para vir aqui a esse debate, eu fiz até uma pesquisa que também integra um trabalho que estamos fazendo lá no Centro de Apoio Criminal, que relaciona o primeiro relatório produzido a uma unidade prisional no Brasil. Isso aconteceu em 1829, o primeiro relatório, em abril de 1829. E lá foi constatado, através dessa comissão que se chamaria Câmaras Municipais, que foi criada pela Lei Imperial em 1828, em outubro de 1828. O que falava, qual foi a constatação que fez essas câmaras municipais? Que, aliás, a atribuição delas era visitar prisões civis, militares, eclesiásticas, cárceres dos conventos e estabelecimentos públicos de caridade. Diz assim, primeiro, falta de espaço para presos, ou seja, já uma lotação naquele período. Mistura entre condenados e aqueles que ainda aguardavam julgamento. Fantástico. Foi produzido o segundo relatório, agora em setembro, o primeiro em abril, o segundo em setembro. O que foi concluído ali? Sórdido ambiente, imundo e cheio de fumaça. Presos faziam pequenos objetos, pentes, colheres com chifres de boi. Assistência médica precária, alimentação ruim e pouca, mistura de presos condenados e não condenados, falta de água e acúmulo de lixo. Parece que se nós pegarmos essa conclusão, trouxermos para os dias de hoje, se aplica perfeitamente à grande maioria das nossas unidades prisionais. E a conclusão que chegou naquela comissão foi o seguinte: o miserável estado das cadeias é capaz de revoltar ao espírito menos filantropo. E depois outros relatórios, de 1841, 2005, e a ONU constatou aqui a presença de tortura, falou numa tortura sistemática no país. Inclusive, em razão dessa expressão, o governo brasileiro da época de 2005 bloqueou a divulgação desse relatório no país. Em 2011, uma subcomissão de prevenção à tortura também produziu um relatório. Em 2012, houve uma audiência pública, uma audiência pública organizada, 2014, audiência pública organizada pelo ministro Gilmar Mendes, onde chamou secretários de segurança pública, pessoas que conhecem o sistema, e ali foi declarado por todas essas pessoas uma situação degradante nas prisões brasileiras, de forma geral, evidentemente. Em 2012, teve um relatório do CNJ, em 2013, um relatório do Conselho Nacional do Ministério Público, que, inclusive, eu participei de uma dessas inspeções em São Pedro de Alcântara. E depois da inspeção feita em São Pedro de Alcântara, em 2013, os membros lá que eu acompanhei, eles disseram assim: poxa, se todas as unidades prisionais no Brasil fossem como São Pedro de Alcântara, nós não teríamos problemas e crises e etc. no sistema prisional brasileiro. O que é interessante, eles ficaram assim impressionados naquela época com São Pedro de Alcântara, em razão dos cuidados, oportunidade de trabalho. E piorou? Me parece que está melhorando São Pedro de Alcântara. Melhorou então. Melhorou. De 2013 para agora, melhorou, apesar de ainda a gente conviver com uma série de problemas que o Leandro pode... Porque o relatório fala de São Pedro de Alcântara. Fala de São Pedro de também, Alcântara. Um dos problemas mais graves de São Pedro de Alcântara, das quais nós participamos junto com o colega João Carlos Teixeira Joaquim, inclusive tivemos que mover ações civis públicas, insistir com ações civis públicas relacionadas à presença de médicos lá. E de acordo com o relatório, a precariedade de assistência médica é presente ainda em São Pedro. E esse é o ponto principal. Agora, esse dado que o promotor nos traz aí, realmente, do ponto de vista histórico, é fantástico, né? Em 1829, as chamadas câmaras municipais fizeram uma inspeção
para aferir a qualidade do sistema prisional à época do Império ainda, né? Exatamente. Hoje a gente podia substituir as câmaras municipais por comissões de direitos humanos e por aí vai, né? Exato. Bom, secretário Leandro Lima, o governo recebeu com estranheza esse relatório, não concorda com alguns pontos, concorda? Qual é a avaliação em linhas gerais? Para depois a gente ir na sintonia fina, né? Obrigado a oportunidade de poder explicar isso com mais cuidado, com mais detalhe, ainda mais com eminentes colegas que trabalham na área e têm conhecimento profundo. Primeiro vamos separar a questão. Aquilo que o Ministério Público faz mensalmente em todas as unidades prisionais do Estado, assim como os juízes corregedores de todas as unidades prisionais do Estado. Esses relatórios têm um determinado peso. Eles têm uma relação com a realidade que nos servem de norteadores desde que a gente trabalha aí no sistema prisional de 2011 para cá, tanto na função como diretor do DEAP, como na função atual de secretário adjunto, que são extremamente importantes. Concomitante a isso, nós vivenciamos uma série de inspeções por um sem número de órgãos, né, até mesmo internacionais, no sistema prisional de Santa Catarina. E a gente sempre, em todas essas, nunca tivemos a intenção de esconder, de maquiar, sempre. Nós reconhecemos as nossas deficiências desde o início, para que a gente possa, então, vislumbrar aquilo que precisa ser melhorado. Então, toda a crítica vinda do Poder Judiciário, do Ministério Público, ela se tornou uma ação reflexiva e que fez com que nós pudéssemos melhorar. Qual é a crítica? Qual é a crítica que o senhor considera, digamos assim, mais negativa ou equivocada que esse relatório traz? O relatório, primeiro, são 5 unidades prisionais que são investigadas. Dessas, o presídio da capital, ele tem a pretensão de ser desativado com o complexo agronômica. Embora não tenhamos hoje nenhuma perspectiva, né? Nós estamos encaminhando uma série de outros encaminhamentos na região da Grande Florianópolis que visam, pelo menos, desafogar para poder resolver o problema. O problema da Grande Florianópolis, ele é político na medida em que nós não conseguimos construir. Claro. Né? Quer dizer, recurso tem, projeto tem. O presídio feminino de Tubarão, ele já tem previsão de ordem de serviço para ser dada agora em 2016. Ou seja, visitá-lo agora... É um novo presídio. Né? Isso é de conhecimento. Novo prédio? No outro local. No outro local. Esse atual será desativado? Isso. Como nós não tivemos totalmente, o acordo com a prefeitura, o terreno vai ser devolvido à prefeitura. E como nós não tivemos acesso nem sequer para saber quais as unidades seriam investigadas, nós poderíamos ter informado. Vocês poderiam visitar uma unidade que não vai ser destruída. Laguna, a ideia é construir um presídio regional ou uma penitenciária regional na região de Laguna para atender a demanda de Imbituba, de Laguna e de Tubarão, que requer já uma penitenciária. Mas tem algo nesse sentido? Tudo programado, tudo avançando. Nós estamos trabalhando na questão. Alguma coisa assim? Não, isso está no planejamento da Secretaria. A gente está trabalhando na questão orçamentária disso. Localizamos um terreno. De fato, o processo, ele iniciou como se iniciou o processo de Blumenau. Ok, mas então requer para a gente esperar a médio e longo prazo, né? Não, de curto prazo. Porque planejamento, orçamento, edital. Assim, o presídio feminino de Tubarão a ordem de serviço vai ser dada esse ano. Sim. Então, esse presídio não precisava. O presídio de Tubarão, de Laguna, está sendo totalmente reformado agora para atender alguns relatórios de inspeção da Justiça Estadual e do Ministério Público que fazem mensalmente, e nós poderíamos ter apresentado esse relatório, esse planejamento das obras que seriam sendo feitas lá. Então, eu fico assim, com a certeza de que os relatórios de inspeção são importantes, todos eles, né? Entretanto, a metodologia empregada nesse relatório, ela é uma metodologia que ela já pressupõe desconfiança, porque nós não sequer sabemos aonde seríamos vistoriados para poder apresentar a arguição. Aí, no final do segundo dia de investigação ou de apuração do relatório, senta-se, forma um grupo e o grupo já tem um documento preparado para apresentar. Isso não é uma ação reflexiva. Isso é uma ação que veio pronta para atingir determinadas unidades, dentre elas 3 que têm planejamento para serem substituídas ou reconstruídas em outro local. Bom, nós vamos para o intervalo e em instantes vamos colocar aí uma sintonia fina, né, na nossa discussão para abordarmos a questão da assistência médica, a insalubridade do ambiente e também tortura, né, como aparece no relatório. Agora, também é importante destacar que as próprias autoridades de
de órgãos de controle apontam que nós temos avanços aqui no sistema prisional, temos problemas inúmeros sim, mas que há avanços também para melhorar o sistema, né? Isso é bom que se diga também. Vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta.